Debate Bola 4 Linhas, começa agora o giro dos cariocas que venceram na rodada. O Vasco e o Fluminense. O Vasco da Gama venceu em São Januário o Avaí por 2-0, gols de Felipe e Elton. E o Fluminense venceu por 4-0 o Figueirense. Quem diria o Figueirense? A pedra no sapato, o grande time, a revelação. O Fluminense não quis nem saber e marcou 4 gols. 3 deles do Fred e o outro gol foi de Marquinho. Vou começar falando do tricolor das Laranjeiras, que ficou em terceiro com 62 pontos. Vocês acham que o Fred, 7 gols em 2 jogos? Vocês acham que o Fred chegou de vez? O Fred vai fazer o Fluminense pegar o Brasileiro? Olha, ô Vinícius, não sei se o Fred vai fazer o Fluminense pegar o Brasileiro, não. Mas que vai tentar ajudar, vai. Entendeu? A missão do Fluminense está complicada, né? São 5 pontos para ele tirar em 6. Mas ainda dá. Ainda dá e eu acho que é possível. Não é impossível, não, porque o Corinthians, assim como o Fluminense, tem 2 jogos muito complicados pela frente. Não pense você, torcedor, que o jogo do Figueirense vai ser fácil, porque não vai ser fácil, não, no caso do Corinthians, né? E o Fluminense tem 2 clássicos, né? Então, o Vasco e o Botafogo. Então, eu acho que ainda dá para o Fluminense. E o segundo turno que o Fluminense está fazendo é incrível, né? Quaresma? Realmente o time do Fluminense está fazendo um segundo turno inacreditável. Eles vieram lá de baixo, depois de tanta crise que eles passaram. Finalmente a paz voltou a reinar nas Laranjeiras. E o Fred agora, ele está fazendo aí muitos gols e é realmente um centroavante que quando não está fazendo um gol, ele está servindo aos seus companheiros, ele está desmarcando os seus companheiros. Mas eu quero falar e dar um destaque principal ao Deco, que realmente ele conseguiu dar cara nova ao meio-campo tricolor. Guilherme Decotelli? Não, tem que concordar plenamente com o nosso amigo Quaresma. Todo Fred precisa do seu Barney, né? E o Deco tem sido um Barney fundamental para a vida do Fred aí. É um jogador que, depois de muito tempo, né, com muitas críticas... Minuto. Se o Deco é o Barney do Fred, quem é o Dino? O Dino? É o Abel, né? É o Abel e Toadinho, né? Mas e a Vilma, é o Rafael Moura. Era isso que eu queria saber, quem é a Vilma. Enfim, segue mas aí, o Deco tem sido fundamental para o Fluminense, tanto que o rendimento do Deco, do Fluminense, quando o Deco está em campo é outro, né? O Fluminense cresceu muito nesse turno e o Fred, indiscutivelmente, tem sido o grande destaque do segundo turno do Campeonato Brasileiro, tá fazendo gol a rodo, já encostou no Borges, muitos atacantes jogaram praticamente todos os jogos do Campeonato Brasileiro e não conseguiram alcançar o Borges. E o Fred tá aí agora 3 gols apenas do Borges, e o Borges que já tá tirando, né, já tá puxando o freio de mão, porque o Santos vai pro Japão em busca do título e o Borges provavelmente só deve ter mais um jogo no campeonato. É verdade. Sim. E quem sabe aí no clássico, né, no último jogo do Fluminense, contra o Botafogo, o Fred apareça aí e se torne o artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Vasco derrotou o Avaí por 2-0, jogo em São Januário. Vocês acham que o Vasco poderia ter ampliado a vantagem? Poderia sim, porque não fosse a grande atuação do goleiro do Avaí, o Vasco com certeza teria ampliado. Porque não foi um ataque contra a defesa, não. Foi um ataque contra o goleiro. Porque o Avaí jogou de uma tal forma no campo de defesa que chamou o Vasco para o ataque e o Vasco empurrou o Avaí para o campo de defesa e isso fez com que o goleiro do Avaí tivesse muito trabalho e o trabalho dele foi muito bem executado, apesar dele ter levado 2 gols, né? E essa tática que o Cristóvão Borges é o compositor, Cristóvão Borges colocou, vocês acham que ela pode ser usada com frequência pelo time vascaíno? Pode sim, porque é uma tática que dá uma boa estrutura defensiva ao time e, ao mesmo tempo, dá uma certa liberdade ao Felipe, né? Principalmente ao Felipe. Ao Juninho, nem tanto, porque o Juninho
é um jogador que volta um pouco mais, né, para marcar. Vocês não acham que o Vasco já tá merecendo jogar um 4-5-1, tentando colocar o Éder Luiz no banco? E como titular Diego Souza, Felipe, Juninho Pernambucano, e o ataque sozinho o Alexandre ou o Elton? Olha, o Quaresma, é uma tentativa interessante, né? É uma tentativa interessante porque o Éder Luiz, apesar de nesse jogo não ter ido tão mal, ele não vem muito bem, né? Não, eu tô achando que ele tá numa fase muito abaixo do que ele já teve pelo Vasco. Sim. É verdade. E o Diego Souza, ele... Tudo bem, ele não rende tão bem como centroavante, mas ele não jogaria como centroavante. Ele jogaria como um meia atacante. O quinto meia seria ele? O quinto meia, de repente. Guilherme? Eu até concordo, mas o problema que do Vasco perdeu o Éder Luiz é que o Vasco perde a válvula de escape, né? Que o Vasco é tunado do lado esquerdo e do lado direito. O Fagner é o termômetro de velocidade do lado direito. Sim. E o Éder Luiz pelo lado esquerdo. E o Vasco perdendo o Éder Luiz perde mais um jogador de velocidade e aí de repente os contra-ataques do Vasco não seriam tão eficientes com dois jogadores que não tem tanta velocidade, que é o Felipe e o Juninho e o Elton, né? E Mas a muitos saída... gols do Vasco também saíram mais pelo toque de bola do que Não, sim, propriamente com certeza. um contra-ataque. O Vasco perde contra-ataque, mas isso não quer dizer que a qualidade cai, enfim, ou que o Vasco deixe de fazer gol. Mas é só uma questão de que às vezes o Vasco tem uma arma, enfim, num jogo que fora de casa, que precise se defender um pouco mais e sair pro jogo, né? Enfim. Exatamente. A postura do Fluminense vocês acham que o que fez a diferença de começar no 0x0, primeiro tempo ter sido 0x0 e o Fluminense de repente começar a abrir a sua fantástica fábrica de gols, o Fred principalmente? O que fez o Fluminense mudar tanto do primeiro para o segundo tempo? Um novo chocolate que foi lançado no mercado, Kinder Deco. Kinder Deco. É isso aí. E olha, eu acho Não foi que... uma surpresa agradável pro Figueirense. Essa Não. surpresa já veio logo estragada. Não foi não. Ao invés de sair um Deco, apareceu o Márcio Rosário pra eles, né, cara? E também, ao invés de aparecer aqueles animais típicos, né, que apareciam daquele chocolate Chocolatinho. surpresa, né? Enfim, apareceram outros, né? Para o Figueirense. Outras excepções. É. Mas prossigam. Eu acho que o Fluminense apresentou um jogo de paciência, né? Porque o Fluminense, no final do jogo, acabou tendo mais posse de bola que o Figueirense. É verdade. E foram 252 passes certos do Fluminense. O que mostra que o Fluminense teve uma paciência no jogo para tocar a bola, enfim, esperar o momento certo de atacar. E depois que fez o primeiro gol, o Figueirense tentou vir para cima, estava com o estádio lotado, enfim, torcida apoiando. E o Fluminense se aproveitou disso e, com a sua qualidade indiscutível, aplicou uma goleada, enfim, em menos de 45 minutos. É verdade. Tanto é que o Fluminense ele esperou um pouco mais o Figueirense no primeiro tempo. O Figueirense veio para cima, né? Tentou fazer o gol, não conseguiu porque o Fluminense estava numa partida boa defensivamente falando. Aí no primeiro contra-ataque, logo aos 2 minutos, né, do segundo tempo, o Fluminense vai lá e faz 1-0 com o Fred, né? Que estava numa tarde inspiradíssima. Aí o time do Figueirense, eu acho que se desestabilizou um pouco, né? Aí foi fatal para que o Fluminense fizesse os outros gols, né? Porque o Figueirense deu muito espaço para os contra-ataques do Fluminense. Agora, uma coisa engraçada aqui, em relação aos outros zagueiros dos times aqui do Brasil. Rapaz, será que ninguém percebeu que se o Fred dominar a bola e girar já era? É verdade. Os verdade. 50 gols que o Fred faz no Campeonato Brasileiro, ele domina, gira com classe e bate pro gol sem chance pro goleiro. Porque a maioria marca a bola. Pois não é. adianta. Apesar de ter uns gols que o Fred faz de costa mesmo, né? Dá uma vez uma meia bicicleta, tem gol contra o Grêmio, eu achei lindo, apesar de não ter ido com tanta força a bola, aquele que ele dá, sei lá, um E contra triciclo ali, né? o Coritiba também. Triciclo. Pois é. Mas é impressionante. O Fred, dentro da área, aqui no Brasil, ele e Damião, pra mim, estão, assim, e Borges, né? À frente dos outros, cara. Impressionante. Verdade. E o Louco Abreu? O Louco Abreu quase não recebe bola, não tá quase recebendo bola, fica difícil. Né? É verdade. Tadinho. Agora, vocês acham que o Deco, ele tá se destacando também com a ajuda desse meio de campo, dessa formação do Fluminense que tá fazendo?
botando um trio de volantes e o Deco... Aí só pode ser brincadeira, né? Só tô perguntando. 3 então. volantes, 3 volantes, e se fosse os volantes, tudo bem. Mas, pera lá, né? Diguinho, Edinho e Marquinho. O Guinho, Zezinho e Luizinho, né? Então como é que ele tá se sobressaindo? Só por ele mesmo ou Por ele mesmo, e porque o próprio Rafael Sobis às vezes tá voltando para ter que buscar jogo. Ele tá numa fase muito boa, inclusive, O Rafael Sobis, Sobis. claro. E outra, ele tá chutando de longe. O Deco, né? Não só o Deco, como o Sobis também. Né? É verdade. E olha que ele tinha um seríssimo problema no joelho, né? E ele voltou a ter que chutar de longe, está fazendo belos gols. É verdade. Então, existem aí 3 jogadores que estão fazendo a grande diferença, que são o Sobis, o Deco e o Fred. E a zaga voltou a ter que ficar boa graças a esse menino Elivelton, que realmente é um grande zagueiro. Que, enfim, foi escalado, Até né? que enfim. E os 2 laterais, não é, do Fluminense, eles quando resolvem jogar, o Fluminense realmente entra para vencer. Agora, o senhor Carlinhos, que prometeu voltar a ter que jogar um bom futebol, até agora, Deixando a desejar. e muito. Será que de repente não seria uma boa improvisar o Márcio Rosário na lateral esquerda? Daqui a pouco você quer que tragam também o Cadão, né, pra zaga do Fluminense. Recordar é viver, É mas não viver. tanto, né? Imagina, Cadão e Sorley. Nossa, Não tanto, não tanto. É, Mas- seria uma boa trazer o Flávio de volta, né? E assim sucessivamente. É. Mas o que está chamando a atenção nos jogos do Vasco, a gente já estava tendo os destaques já dos consagrados Juninho e Felipe. Aliás, o Felipe, um golaço que ele fez, hein? Mais um. Belíssimo gol. Gol, acho que foi de 3 Lindíssimo. dedos, né? O narrador disse que foi de bico, mas eu achei que foi meio que um 3 dedos, sim. É verdade. Achei que foi de 3 dedos, assim, iludiu o goleiro, que bom, aliás... de 3 dedos ou então de bico, o que importa é que foi gol, né? Camaradas, pasmem, vocês sabem quem foi o goleiro que agarrou o Diga, jogo no camarada. Avaí? Não. Marcelo Moreto. Marcelo Moreto, Aquele Aquele verdade. mesmo do Benfica. Isso, ele mesmo. Rapaz, isso aqui, o mundo dá voltas, né? Como, né? Aliás, e até curioso isso, né? O Felipe, que estava sendo titular constantemente. Mão de alface, como Mão de alguns alface. torcedores do Santos indelicadamente declararam isso dele. Menos. Uma pena, né? Ele é novo, ele verdade. só tem 21 Exatamente, anos. exatamente, né? isso não se faz. Menos. Exatamente. Mas ele conseguiu vencer o Marcelo Moreto, que estava muito bem na partida. Ele realmente estava... parecia que ele ia pegar até pensamento, assim. Recebeu notas altas pela crítica, né, dos Exato. jornais. E mereceu, Exato. porque realmente ele fez defesas impressionantes. E o grande goleiro desse campeonato, hein? Quem foi? Realmente, essa aí eu acho que é bom a gente pensar até a última rodada. Até a última Exatamente. rodada eu acho que... Até o dia 5, né? Até o dia 5. Até o programa do dia 5, que vale a pena, que eu acho que vai ser bem interessante a gente querer fazer uma seleção. Ah, vai. Ah, vamos. Uma seleção aqui dos melhores. Mas eu tava falando, o Vasco tem o Juninho, tem o Felipe, tá tendo a luta do Elton lá no ataque, ele tá se destacando muito. Também no ataque, assim como o zagueiro, o Dedé, também ele tem se sobressaído ultimamente no time vascaíno. Agora, quem tá chamando a atenção e tá sendo muito elogiado pela torcida é o Gilmar. É verdade, o Gilmar realmente, como lateral esquerdo, ele tá quebrando um galho legal ali, viu? Tá até jogando bem. E a torcida do Vasco ainda sente falta do Hernani? Nossa. Certamente não. Provavelmente não. Nossa. Olha aqui. O Gilmar, na minha opinião, acho que o Dedé simboliza mais isso, mas eu acho que ali no pódio, ali na medalha de prata, veio o Gilmar para simbolizar por que o Vasco tá tão bem assim. Eu acho que esse jogador se entregou. Entendeu? Ele nunca jogou de lateral esquerdo na vida dele, ele inclusive Verdade. é destro. Exato. Ele atuou no Palmeiras como volante, fazia uma dupla ali com o Sandro Silva meio chinfrinho ali, mas fazia. Que rendeu Entendeu? música de torcedor dizendo que tinha medo dele. Pois é. Verdade.
Chegou no Vasco, conversou com o Ricardo Gomes deu confiança a ele aos poucos foi lá se adequando, e hoje ele é um jogador que se entrega, faz a cobertura pelo lado esquerdo, faz bem, tem jogado bem, inclusive teve um jogo que eu não me lembro qual foi, se os companheiros lembrarem, que ele fez um golaço Contra o do meio da rua Na contra o Palmeiras na Sul-Americana. Sul-Americana. Então é um jogador que tem se entregado muito, eu acho que a diferença do Vasco tem sido essa, os jogadores estão jogando no limite, talvez tirando o Diego Souza e o Éder Luiz, o resto do time do Vasco todo está jogando o melhor que pode. O Éder Luiz eu acho que mais por desgaste. Correu muito durante o ano, né? Mas o resto dos jogadores, eu acho que todos estão na sua melhor fase. Fagner, Dedé, Fernando Praz, o Renato Silva, o Gilmar, principalmente o Gilmar, o Juninho e o Felipe estão jogando no limite do físico. É verdade. E o Elton? E o Elton, pra mim, o Elton também está na melhor fase. Na época, como na Série B também metia muitos gols, agora também tem feito gols também. Tá tendo uma fase excelente. Fez mais um desse jogo, né? Exatamente. Então essa é a diferença. Você vai ver o time do Flamengo e o time do Botafogo, você vai ver que nenhum tá numa fase espetacular. Nem o Jefferson, que é o goleiro de seleção, goleiro espetacular, tá numa fase boa. Então, há jogadores bons, assim, acho que... Pois é. Então você vê que a diferença pra mim é essa. O Gilmar e o Dedé simbolizam muito pra mim o que é o Vasco atualmente. Entrega e dedicação. Falar em Sul-Americana, esperar também muita entrega e dedicação nesse primeiro jogo contra a Universidade de Chile? Olha, realmente vai ter que ter muita entrega e muita dedicação, viu? Porque pra vencer esse time da Universidade É enjoado, de né, Chile, rapaz? É enjoado. E já há um tempo já. Já? Desde o ano passado. E aquela pergunta que não quer calar, que sempre está acontecendo, o Vasco é o único brasileiro que está jogando a Sul-Americana e é o único que está jogando tanto no domingo quanto na quarta. É e verdade. agora, manter força máxima nas duas competições? Bom, o Cristóvão Borges falou que vai escalar os jogadores que tiverem melhor condicionamento físico. Eu acho que ele tá certo, sabia? Nessa questão. Ele não tá errado, não. Agora, o problema vai escalar Juninho e Felipe nesse jogo? Vai deixá-los mortos pro jogo de domingo, né? Pro clássico Fluminense-Vasco, né? Eu acho que esse é um trabalho, inclusive, eu acho que o Cristóvão Borges é o que menos tem que influenciar nesse momento. Eu acho que é um trabalho de comissão técnica. Porque é o que o Fernando Diniz citou perfeitamente. Isso é uma coisa que tem que ver quem está melhor fisicamente. Quem tem mais, quem pode dar mais. E hoje em dia você tem nos departamentos médicos do clube, enfim, na fisiologia, você tem lá um scout direitinho no computador com quem está mais desgastado que quem pode render mais do que quem. Então acho que esse é o momento, um trabalho de comissão técnica, de reunir todo mundo e dizer, olha, fulano de tal pode entrar agora melhor, viaja, entendeu? Fulano de tal pode ficar aqui, entendeu? E também os jogadores. É o Felipe chegar e falar assim, olha, eu aguento, eu vou, eu quero. Ou então, olha, melhor eu não ir pro Chile e ficar aqui, jogar aqui. O primeiro jogo vai ser aqui no Rio. Pois é, então joga o primeiro aqui, no segundo não vai. Então, assim, é um trabalho de comissão técnica. Isso também depende do resultado do jogo daqui. Naturalmente. Às vezes o Vasco ganha, né? Consegue um 2-0, de repente vai pra lá com uns 11 atrás do... Entendeu? Uns 11 dentro do gol, né? Quem sabe? O Quaresma, você acha que é uma temeridade deixar Felipe e Juninho jogando nesse jogo contra a Universidade de Chile, no meio de semana? Com certeza, porque os dois eles vão ter que passar por um jogo importantíssimo contra a equipe do Fluminense no domingo. E eu acho que é uma temeridade mesmo, como você bem disse, porque é um jogo arriscado, você pode estar cansando esses dois jogadores e podem sofrer uma contusão no jogo, até por questão mesmo já de desgaste. Então poderia preservá-los um pouco para colocar contra a equipe do Fluminense. Agora, que o senhor Cristóvão Borges precisa saber é que eles não vão conseguir jogar esses 90 minutos. Eles vão terminar os 45 minutos contra a equipe do Fluminense já com a língua para fora. Eles vão estar muito cansados. E isso é um prato cheio para a equipe tricolor vir com tudo para cima do Vasco. E se alternar Juninho no primeiro tempo, Felipe no segundo, ou o contrário? Felipe no primeiro, Acho Juninho que no segundo? não deveriam nem jogar. O Vasco já conquistou tudo que ele queria. O Vasco está disputando o título brasileiro. A Sul-Americana, para ele, só se o Vasco ainda faz muita questão de tirar a 5ª vaga do Brasil.
Não, mas nesse caso, o campeão da Sul-Americana, o vice não entra, não. Não, As 4 vagas do Brasil estão garantidas. é o vice. Mesmo com o Vasco vencendo a O Sul-Americana. vice é o vice da Sul-Americana que vai se o Vasco for campeão. Agora, E na verdade, isso aí na Sul-Americana parece que tem o quinto colocado. Corre o risco de ser o quinto colocado, É né? verdade, O quinto porque- colocado entrar como representante da Porque Sul-Americana. o que acontece? LDU, né? O Vélez, o Vasco e o Universidade de Chile já tem já vaga, estão né? a Já Libertadores. estão com vaga garantida. Olha a coisa É verdade, curiosa. a esperança para Botafogo e Flamengo, quem sabe, né? Pois Quem é. sabe? Agora aqui, isso, eu concordo muito com o Fernando Quaresma nesse ponto, do Juninho e do Felipe. Que bom. Mas assim, eu tenho lá minhas dúvidas com meus botões. Porque o que acontece é o seguinte, o Vasco teve 2 jogos dificílimos na Sul-Americana dentro de casa. É Que verdade. foi contra aquele time da O Bolívia, Aurora. Aurora. aquele pseudo-time, né? Meio Sim. time, né? E tô lembrando daquele... Universitário. Tô lembrando daquele Universitários. goleiro do Aurora, aquele fanfarrão, rapaz, que goleiro nem que pode. Rapaz. E o jogo do Universitário. E foi engraçado porque o jogo do Universitário teve um grau de dificuldade maior. O jogo terminou com 9 jogadores do Vasco contra 8 do Universitário, não foi isso? Uhum. Né? E o Vasco teve um desgaste enorme naquele Fo- jogo. foram Foram 10 5 gols. 10 do Vasco, 10 do Vasco e 9 do 10 do Universitário. Vasco e 9 do dos Universitário. Então foi um desgaste muito grande pro Vasco. E chegou domingo, o Vasco passeou pra cima do Botafogo. Não deu de 6, 7-0 de novo, porque sim, Deus não quis. E porque São Jefferson não permitiu também. Né? Então, assim, eu tenho minhas dúvidas. Se às vezes eles realmente não vão resistir, ou se eles vão sim resistir e vale a pena você colocar jogadores assim. Né? Na minha opinião, eu realmente concordo com o Quaresma. Eu sacaria os 2 da Sul-Americana, tanto o Juninho quanto o Felipe, deixaria para o Campeonato Brasileiro. Na Sul-Americana, de repente, eu escalaria um time mais leve, entendeu? Com jogadores de velocidade, uma coisa mais... Enfim. Mas é o que eu falei, fica a cargo da comissão técnica. Com o Bernardo, inclusive. Talvez, né? O Bernardo tem se mostrado um jogador mais de segundo tempo do que qualquer outra coisa, mas aquele jogo com a Aurora ele entrou bem pra caramba. Entrou bem, Como entrou titular, bem. meteu Fez um um golaço, acabou com o jogo, deu caneta, deu tudo. Então, assim, isso nunca se sabe, né? Agora o Fluminense ele vai ter um descanso no meio de semana para enfrentar o time do Vasco da Gama no clássico. No clássico sensacional. Promete ser realmente um... Joguinho vai ser ruim, hein? Vai É ser um verdade. Vai ser jogo... ruim. Jogo que isso? Muito ruim, né? Jogo ruim. Qual? Que isso? Fluminense e Vasco. Nem vou ver, não. Nem vou assistir, não. Vai ser, né? Que Nem isso? eu vou Agora, assistir. Esse aí é o time do Fluminense. Esse time que começou Eu vou a assistir partida. Icasa e Portolusa. Agora, esse time do Fluminense é o que deve começar também? Vocês acham que deve? É o ideal pro jogo Eu do acho Vasco? que o Abel vai tirar o Diguinho e vai colocar o Valência. Será? Sim, mas a formação, assim, que é praticamente parecida. Ele tem que jogar assim. De O certo. Fluminense está se comportando melhor assim. Pra depois colocar os... O Lanzini, o Martinucci. Lanzini, Primeiro cansar, botando o time mais defensivo e depois Um começando time a mais soltar. ofensivo. Depois começando a soltar com o Lanzini, o Martinucci. O Lanzini tem se mostrado até melhor jogador, né? E o Martinucci De- também. Tem sido melhor que eu digo, tem sido a primeira alternativa, geralmente, Sim. do ponto de vista do Abel. Pois não, senhor Decotelli. Eu gostaria de fazer um grande elogio ao Abel Braga. Sim? E pra mim ele foi um dos grandes destaques da rodada como treinador. O Fluminense, aos 27 do segundo tempo, já vencia por 2-0 o Figueirense. Isso. Né? Essa altura do campeonato. E o Abel Braga poderia muito bem, jogando contra o Figueirense dentro de casa, poderia retrancar o time um pouco mais. Talvez botar Mais? o Valência no lugar do... Você quer retrancar mais o Fluminense? É sério Não, isso? mas o Fluminense ganhou de 4-0. Ah, é sério que você O Quaresma acha? ficou O nervoso Fluminense agora. ganhou de 4-0. Não é possível que tenha sido Pera aí, retranca. você falou o seguinte, que o time estava ganhando 2-0. Correto, beleza. Porque ele poderia retrancar mais. Ele poderia botar mais um volante. Pelo não amor sei. de Deus. Não, realmente ia ficar 4 horrível. volantes? Não, ia ficar horrível, concordo. Não. Ia ficar horrível. Só que o que ele fez? Pela As cara aqui do substituições Guarani, dele diga. foram todas 6 por meia dúzia. Então ele Sim. tirou o Edinho e botou o Valência, tirou o Marquinhos e botou o Martinucci, claro, o Martinucci com mais qualidade até que o Marquinhos, e mais ofensivo que o Marquinhos, inclusive, e botou o Lanzini no lugar do Rafael Sobis. Então o Fluminense manteve o seu padrão de jogo, não precisou recuar mais.
O Fluminense foi pra cima e conseguiu os 4 gols em menos de 45 minutos. Exato. Então acho que a gente deve reconhecer essa postura do Abel, porque a maioria dos técnicos, inclusive alguns inventores que a gente conhece, É verdade. se já estivesse 2-0, a gente botava 3 zagueiros, botava mais volantes, enfim. Parabéns pro Abel Alguns Braga. até fazem isso quando o time tá ganhando de 1-0. Ou mas- quando o time tá empatando. O caso do Vanderlei, que quase botou o Fierro no Engenhão. E se ele bota o Fierro, o estádio vem abaixo. E que botou o Tomás no lugar do nosso querido David, né? Exatamente. Do Serra Dourada. Vale a pena ouvir o nosso bloco sobre Botafogo e Flamengo e Botafogo. Agora, o Fernando Quaresma. Você já criticou bastante assim, o Marquinho, você já falou assim, algumas coisas mas ele realmente está cada vez mais valorizado pelos torcedores tricolores e foi autor de um dos gols dessa goleada por 4-0. Diga aí, você ainda não vai dar a mão à palmatória? Por que eu daria? Por que você não dá a mão à palmatória? Porque o Marquinhos não tem condição nenhuma de estar no Fluminense. Mas o Quaresma, ele fez o gol que livrou o Fluminense do rebaixamento. em Bom, 2009. gol por gol, o Bugica também já fez gol, o Mário Tilico já fez gol, o Barata já fez um gol, Olha aqui. o Perivaldo já fez um gol, O Perivaldo nunca fez gol, não. já Porque fez gol na Comembol contra o Penharol em 1993. Olha aqui. Mas, diga. Não, só por questão do Marquinho. Rapaz, o Marquinho é um jogador muito interessante. Rapaz. Eu gosto do Marquinhos. O Marquinhos, ele tem uma entrega muito grande dentro de campo. É um jogador que tem velocidade, é um jogador com disposição. Ele, de vez em quando, arranca os golzinhos dele. Inclusive, eu não sinto falta dele no Botafogo porque ele não jogou tanto no Botafogo. Mas é um jogador que eu gostaria de ver nesse time atual que com certeza não ia faltar entrega. Fernando Quaresma. Deixa eu já me arrumar. Olha aqui, ó. Vamos por parte. Desde quando que o Marquinhos ele se entrega? O Marquinhos não guarda posição, como é que ele se entrega? Mas ele tem disposição na marcação, ele O corre. Guinha Azul também tem. O Guinha Azul também tem. E o que ele Excessiva. fala lá no Internacional? Nada. Olha, eu inclusive acho que o Marquinhos tinha que trocar. Tirar a camisa 7 e botar a 10. Bom, isso seria bom lá no Botafogo, né? Não seria bom no Botafogo. Isso aí, naturalmente, foi uma provocação do Guilherme Não, aqui. com certeza agora. Realmente A deu pra camisa ver. do Deco, que não é 10, é 20. 20. Porque o Deco vale por 2, né? O Deco Exatamente. é o dobro. Agora, imagina você dar a 20 do Deco para o Marquinho. Aí, daqui a pouco você vai dar a camisa 9 pro Aí a Gol. gente para, né? E a Não. 10 pro Somália. 10 pro Somália. Não tem Guilherme, como. Guilherme Decotelli. Até rateou aí o amigo. A gente tava falando aí dessa vitória do Fluminense e tal. A gente esqueceu de falar de uma grande vitória do Fluminense semana passada, que foi o 5-4, né? No Do- meio de Épico. semana. Contra o Grêmio. Foi épico. Foi tal. épico mesmo. Foi dramática e tal. Qual pra você foi a vitória que começou essa reação do Fluminense? Olha, eu até poderia dizer que foi o jogo que o Fluminense virou pra cima do Atlético Goianiense Isso. em Volta Redonda. Mas eu acho que aquele jogo com o Santos, né, que o Fluminense empatava o jogo em 2-2 e no último lance da partida, Aos 50 minutos. aos 50 minutos, o nosso ídolo eterno Márcio Rosário, com uma cabeçada fulminante, acerta o gol do Rafael, dá a vitória pro Fluminense, que mostra que qualquer coisa é possível pro Fluminense. Até um zagueiro que tem qualidade 0, que no Ineleven teria, assim, defesa 30, até um zagueiro desse nível consegue uma façanha. Entende? Fernando Quaresma olhou aqui com uma cara de espanto, uma cara irritada. Diz aí, qual é a sua irritação, Fernando Quaresma? Não, querem me matar aqui hoje no programa. Isso é brincadeira. Peraí, desde quando que o Márcio Rosário... Pelo amor de Deus, eu vou ter que falar isso. Não acredito que eu tô falando esse Diga. negócio do Márcio Rosário. Fica à vontade. O Márcio Rosário, desde quando que o Márcio Rosário... Ele foi referência ao Fluminense e foi graças à cabeça dele, que parece um coco. Símbolo da arrancada tricolor. Oh. Na cabeça do Abel sempre foi referência.
É bom, pra um time que já teve o Barata, né? E a verdade. comemoração ainda foi a dança do chapa-peito, né? Que ele deu com o peito no chão e ali ficou, né? Chapa peito. Chapa-peito. Chapa peito tá na hora de podar aquele bambu, né, cara? Bambu podado, né? Não, é brincadeira. Mas olha aqui, totalmente o contrário. Eu acho que depois que algumas, né, enfim, jambos saíram do time, o Fluminense melhorou Jambos. bastante. Né? Eu acho que, inclusive, quando esse senhor foi sacado da zaga do Fluminense, as coisas começaram a melhorar pro lado tricolor. E o pior foi o seguinte, até então, até alguns meses atrás, o Fluminense tinha Márcio Rosário e André Luiz. Na André Luiz. zaga. Na verdade. zaga Tenso. reserva. Tenso. Como é que um time que está disputando o título vai ter Márcio Rosário e André Luiz na zaga? Não, e é por isso que ou vencia ou perdia, né? Isso explica essa maneira como o Fluminense está. O Fluminense venceu bastante, mas perdeu também. A quantidade de derrotas está perto de times que estão na parte de baixo da tabela. Mas isso explica também o porquê que se, por exemplo, o Fluminense empatar com o Corinthians em termos de pontuação, o Fluminense leva vantagem. Porque o Fluminense tem 20 vitórias, se eu não estou enganado. 20 vitórias. 20 Isso. vitórias, então. Se o Fluminense Vencer e o Corinthians empatar, o Fluminense Exatamente. vai para 21. Exatamente. Agora, você falou na arrancada do Fluminense, Guilherme. E a arrancada do Vasco, assim, pro título? Você acha que houve algum momento de arrancada ou Não. o time sempre quis? Sempre foi lá pra cima mesmo? Não, o Vasco esse ano veio pra brigar por tudo. Não creio em arrancada, não. Eu acho que o Vasco brigou até o final no Carioca, perdeu nos pênaltis a final da Taça Rio pro Flamengo. Após um primeiro turno vexatório que o time Péssimo. teve. Tendo 4 derrotas, né? Foram 3 Quatro derrotas. derrotas consecutivas. E 3 para times pequenos, né? Exatamente. Não, foram 4 para times pequenos. Não, foram 3 para time Foi- pequeno. Foi Foi, uma pro Flamengo. foi Nova Iguaçu. Então, são... Não, tô brincando. O Flamengo não é pequeno, não, é brincadeira. Foram 3 derrotas para time pequeno e o clássico com o Flamengo. Mas depois disso, o Vasco, enfim, foi sensacional. O Vasco fez Eu uma... acho que a arrancada começou do Vasco foi naquele 9-0 contra o América. E No também a estadual. Copa do Brasil Ah, sim. também, que deu um ânimo a mais a eles. Pois é, aquela Copa do Brasil, o Vasco foi um time que soube jogar fora de casa brilhantemente. E o Aquela Coritiba Copa do também. Brasil, o Vasco venceu o fora de Coritiba casa. também. Não, e o Curitiba fez uma campanha brilhante Sim. também no Paranaense. Ah, E desculpa, tá mas fazendo uma campanha Arrebentou boa, com o Paranaense tá fazendo uma campanha boa Paranaense, nesse no é. brasileiro. O Curitiba é outro time É. excelente também esse ano. Tem que É. bater palma pro Marcelo Bateu- Oliveira. Claro, Um lógico. excelente trabalho, até porque o time do Curitiba é outro time que só tem 11 jogadores. Não é à toa que foi Quando finalista, tem não. 1, 2, 3 desfalques, você já fica desesperado. Né? verdade. E o Marcelo Oliveira fez um excelente trabalho à frente do Curitiba. deixado pelo Ney Franco. Agora, o Vasco está de parabéns. O Vasco fez campanhas boas em todas as competições que participou. Isso a gente não tem, é inegável. E agora, nesse Campeonato Brasileiro, o Vasco manteve uma regularidade, brigou lá em cima desde o começo, mesmo disputando a Copa do Brasil. Então agora, E você vê que com o time reserva, por exemplo, obteve algumas vitórias, né? pois é. Agora do lado do Avaí, que foi o adversário derrotado pelo Vasco, o único destaque mesmo pra vocês foi o goleiro? E o William? O William que Incomoda foi um pouquinho, né? Forrest Gump, né? Ficou lá isolado. Ficou No contando história ataque. pros Tadinho. adversários. É porque ele Tadinho, ficou né? isolado lá no ataque e brigou e até teve algum sucesso lá contra os zagueiros do Vasco. O William cabe no Flamengo, Fernando Diniz? Olha, rapaz, ele no ataque do Avaí se destacou, né? Eu acho que ele cabe em qualquer time aí, sabia? Vocês acham que assim, esse time do Avaí, ele tem alguma chance de ir bem na segunda divisão do ano que vem? Ah, sim, com o Júnior Urso de volante. Cleverson. Cleverson. O Emerson. Emerson gol contra. Eu Cássio. acho que, com certeza. É. Cássio. Eu acho que tem tudo para Ni- fazer uma Série ninguém- B. Ninguém, à exceção do Marcelo e do William, ninguém se salva lá no time? Olha, tem um jogador que ele Tem o chama um pouco a Lincoln, né? atenção. O Lincoln, ele já tá numa, né, na descendente. descendente. Mas o Robinho é um jogador interessante. É um jogador que fez um bom campeonato, é um jogador que cai pelos lados, com já jogou no velocidade, Santos, inclusive. jogou né? no Santos. Não sei se para a Série B vai conseguir segurar, né? Agora, o time do Avaí precisa de uma reformulação muito grande, Sim, né? com certeza. É terrível, assim, vendeu o Julinho, alguns jogadores que vinham bem saíram do time. Não sei se vai segurar essa onda pra Série B, não. Do lado do Figueirense, o Figueirense, vocês acham que... qual foi o grande pecado do Figueira? Acho que eles não conseguiram sustentar
aquela pressão psicológica em cima deles também. E além disso, o Figueirense teve alguns desfalques, né? E eu acho que o Figueirense talvez não tenha sabido lidar com esses desfalques. E teve o Túlio saindo machucado também, né? Exatamente, o Túlio, o Guerreiro, né? Que a torcida do Botafogo chamava ele. Aclamado sempre quando vai ao Engenhão. Então, pois é. E realmente eu acho que isso fez muita falta também, porque o Túlio é um jogador de marcação muito forte no meio de campo, né? Eu não sei se o Jackson, que entrou no lugar dele, é tanto, né? E eu tô vendo aqui que jogou de titular pela primeira vez já há mais de 2 anos o Jonatas. Isso, o Jonatas. É complicado. Você Muito. vê que entrar um jogador num momento como esse, um jogador que ele ficou 1 ano e meio sem atuar. Exato. Pois é. Né? Por quê? Porque esse é um dos desfalques do Figueirense. Era um dos desfalques do Figueirense. Eu não tô me lembrando o nome do titular da posição. Mas aí o Jonatas entrou e realmente isso foi complicado, concordo. E olha a maldade, alguns diziam que perguntavam, o Jonatas está muito tempo parado, o que aconteceu com o Jonatas? Alguns sarcásticos maldosos diziam, tá esperando uma proposta do Milan. Né? Porque as pessoas criticavam o Jonatas porque ele achava que jogava muito e na verdade não jogava tanto assim. Vacilo. Tá certo. Verdade. Agora, Vasco e Fluminense vai ser. Fluminense e Vasco, aliás, o mando é do Fluminense. O jogo vai ser no Engenhão. Vamos analisando área por área. No gol, Diego Cavalieri ou Fernando Praz? Os dois se dois equivalem. Os dois estão na média. Numa média boa, por sinal. Bom campeonato dos dois. Nota 6, assim, pros dois. Eu acho que é um pouquinho maior, nota 7. Eu fico com nota 6. Eu concordo com eles dois, mas eu só faço menção um pouco uma coisa que me incomoda então nos você dois. vai dar 6,5 então, pra ser diferente. Não é isso não. Os dois, de vez em quando, eles caçam borboleta um pouco. Tanto o Concordo. Fernando Praz quanto o Cavalieri. Mas o Cavalieri tá crescendo. Bastante. Começou muito mal no começo do ano. Ele foi sacrificado, eu acho, porque entrando logo de cara. Entrou de cara, ele estava sem ritmo de jogo e o Berna era goleiro consagrado. Ele foi o que deu o título, um dos que deu o título pro Fluminense. E o Cavalieri tinha jogado 10 jogos só no Genoa, né? Isso. Pois é. Agora, na parte defensiva, vocês acham que se equivalem? Eu acho que o Fluminense ganha como lateral direito e esquerdo. Concordo. Plenamente. Mas na zaga, não. Leandro Eusébio e Elivelton não são melhores do que o Dedé e o Renato Silva. É verdade. Nem o Elivelton mostrando... O Elivelton é novo. O Elivelton tem mas ele já mostrou raça, né? Ele teve um negócio no dedo. É novo. Teve que fazer uma redução, né? Eu já acho que uma zaga com Elivelton e Dedé seria excelente. É verdade. Uma redução do dedo, né? E de volantes? Quem você acha que tem mais opções? De volantes, eu acho que o Vasco tá um pouquinho melhor que o Fluminense, mas um pouquinho, não é tanto, não. Eu acho que o Fluminense tem mais opções, mas o Vasco tem o Os titular é volantes do melhor. Vasco são melhores. O Rômulo, a nível de seleção, tá jogando muito bem, uma temporada muito boa. Com o Juninho, o Eduardo Costa também, que assim... Eduardo Costa não vai mais jogar esse ano. Não tá suspenso, né? Não, ele tá... Machucou? Machucou, vai ficar esse ano inteiro sem jogar. Então o Bom, Rômulo... o único meio campo que eu acho melhor do Fluminense é o Deco. Porque os outros são tudo do Vasco. Então, os meias ofensivos, vocês acham então que o Vasco... Você acha que o Vasco está bem superior, então? Bem superior não, porque você vai ter que tirar algum meia ofensivo do Vasco para você colocar o Deco. Mas o meio defensivo não, do Vasco é melhor. É verdade. Eu acho que se o Diego Souza tivesse no ápice, como o resto do time do Vasco titular, talvez pudesse bater de frente. Mas a fase que o Deco está vivendo, acho que o Marquinhos está jogando bem, os outros que entram com o Fluminense, o Lanzini, enfim, eu acho que o Fluminense sai na frente no quesito meia ofensivo. É verdade. E o ataque do Fluminense é melhor. O ataque, né? você acho que vocês vão concordar comigo. Eu acho que o ataque do Fluminense é muito superior em termos de opções. Porque no Vasco você tem um Éder Luiz que parece que está se sentindo desgastado fisicamente e o Elton. Aí você tem na reserva um Leandro, que é um jogador que não passa a menor confiança. O Leandro que eu chamo carinhosamente de Leandro Cara Feia. Não passa a menor confiança.
Tem o Kim, que é um... Kim. como você diz, quem? como você pergunta, Diniz. Que é um centroavante que jogou no Atlético, tá visivelmente acima do peso e não se sabe quem é. E tem alguns jogadores que estão lá encostados no elenco e volta e meia reaparecem do nada. Eu acho que o Alexandro também poderia ser uma boa opção para o Vasco, mas eu acho que ele ainda está naquela fase hesitante. O Alexandro só fez 2 gols nesse campeonato, né? No Campeonato Brasileiro, muita confiança, e 2 né? no mesmo jogo só. É verdade. Perdeu muita confiança, né? Agora, o ataque do Fluminense, eu acho que é melhor em todos os quesitos. É sensacional. Assim. O Rafael Sobis, assim, a gente fica feliz de ver um jogador que já foi da seleção, que, enfim, era um grande jogador no Real Betis. Exatamente. E agora tá aí jogando muito bem, jogando o seu melhor futebol, relembrando os velhos tempos de Inter. E o Fred, que, na minha opinião, ele e o Damião são os 2 atacantes atualmente que devem estar no grupo da seleção brasileira. Ainda tem o Rafael Moura na reserva também. E tá o He-Man ainda, pois é. Tem o Rafael Moura, você tem, sei lá, o Ciro que pode... O Ciro não tá numa fase assim tão boa, mas é muito bom. E não teve também. muitas chances também, né? Não teve muita chance, não. E tem o Matheus Matheus Carvalho também. É verdade. Bom, o debate Bola 4 Linhas com seu giro de Vasco e Fluminense vai ficando por aqui, mas ainda há tempo para os acréscimos. Recado final de Guilherme Decotelli. Meu recado final é de parabéns para Vasco e Fluminense. O Vasco, pela campanha que fez o ano de 2011, foi inesquecível para os torcedores, mesmo não conquistando o Campeonato Brasileiro. O Vasco conquistou uma Copa do Brasil, manteve um nível excelente no Campeonato Brasileiro, foi à final do Carioca e agora está na semifinal da Sul-Americana, com chances, mesmo com a qualidade da Laú, de chegar à final da Sul-Americana. E o Fluminense, por essa arrancada, mais uma arrancada, o Fluminense que para mim é o time das arrancadas. 2009 foi excelente a arrancada que tirou o Fluminense do rebaixamento, 99% de chance. 98% de chance. Em 2010 também a arrancada rumo ao título brasileiro. O Fluminense que não foi líder... Foi a arrancada o campeonato todo, né? Pois é. Exato. Brigou lá em cima de ponta a ponta. Todo, né? Pois é. E agora, em 2011, com o Fluminense fazendo uma campanha, já conquistou o segundo turno, né, simbólico do Campeonato Brasileiro. Os 2 times estão de parabéns pelas suas gestões. Clausura, entre aspas. Exato. Né? Seria o clausura. Os times estão de parabéns pelas suas gestões, pelos seus times e principalmente pela sua entrega e dedicação. Verdade. Recado final de Fernando Diniz. Bom, o meu recado final, no caso do Vasco, vai aí para o torcedor comparecer em peso a São Januário. Eu sei que eu não preciso pedir, mas vou pedir. Por favor, gente, compareça em peso a São Januário para apoiar o Vasco nessa sem briga, né? Nessa empreitada dura, entendeu? Que o Vasco vai ter contra a Universidade de Chile, que vai ser um jogo dificílimo, mas dá para o Vasco passar se o Vasco jogar como jogou os 2 jogos em casa, né? Contra o Universitário e contra o Aurora, né? Lembrando que a Universidade de Chile é bem superior ao futebol. É, verdade. E sem briga, como falou o Quaresma, né? E no caso do Fluminense, que o Fluminense continue jogando esse belo futebol que jogou nas 2 últimas rodadas, principalmente. Que aí tá chegando o Fluminense. Cuidado, hein? Cuidado Vasco, cuidado Corinthians, que o Fluminense tá chegando, estão faltando 2 rodadas, mas cuidado, viu? Que o Fluminense tá chegando e tá querendo pegar aí. Perigosamente. É verdade, perigosamente. E, olha, recado para a torcida do Fluminense e para a torcida do Vasco. Compareçam ao Engenhão e sem violência, por favor. Recado final de Fernando Quaresma. E o meu recado final vai ficar por conta do Deco, que realmente ele conseguiu dar cara nova à equipe tricolor e ele tem ajudado bastante no ataque e o Fred com certeza deve muitos gols que ele já fez ao Deco. O meu recado final é parabenizando o Vasco e o Fluminense, que realmente caíram 2 grandes mitos do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro de pontos corridos principalmente. O primeiro, de que time que ganha a Copa do Brasil, no caso do Vasco, tira o pé no Campeonato Brasileiro. O Vasco está provando o contrário, está brigando até o fim. Se vier o título, aí é outra história. A gente tem que ver como vai ser essa briga com o Corinthians, com o Corinthians e com o Fluminense pela conquista do Campeonato Brasileiro. E do lado do Fluminense está mostrando que
mesmo com o time se desestruturando, com o treinador, o ex-treinador Muricy Ramalho falando cobras, lagartos e ratos quando saiu do tricolor, e mesmo com todo aquele imbróglio com relação ao Abel, com relação a jogadores, a problemas dos jogadores, está mostrando aí que soube se reestruturar a tempo de brigar por um título. Parabéns mesmo a Vasco e Fluminense desde já. Você quer uma formação de verdade? Então venha para a Unicarioca. O ensino superior nas unidades de Jacarepaguá, Rio Comprido, Meier, Bento Ribeiro, Centro e o projeto de Três Rios. Venha para a Unicarioca e coisas boas irão até você. Aproveite e acesse o blog 4 Linhas, radioquatrolinhas.blogspot.com. O 4 é por extenso, radioquatrolinhas.blogspot.com. Ou acesse o 4 Linhas por nosso canal no YouTube, youtube.com/blog4linhas. Dessa vez, o 4 em numeral, youtube.com/blog4linhas. 4 Linhas, a comunicação está no ar.